E presta atenção comigo, porque eu quero falar algo para você aqui. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou comigo assim que... O Senhor falou para mim, lembra, filha? Lembra quando eu te dei uma visão que foi uma das mais fortes que eu já tive? Eu considero ela a segunda mais forte que eu já tive. O Senhor, eu estava no meu quarto, eu tinha orado e o Senhor enviou um anjo, entrou um anjo dentro do meu quarto e o anjo falou comigo, vem. É claro que eu fui, né, irmãos? Correndo. Ele só falou para mim, vem. E eu fui, vem e me segue, eu segui. E a gente foi descendo. E eu comecei a sentir muito medo, Ricardo. Eu comecei a ficar com muito medo, porque eu sentia que para onde estávamos indo era muito sombrio. E eu comecei a descer, só que não acabava, nunca mais. E aquilo foi descendo, e eu comecei a sentir medo. E eu olhava para cima. Quando eu olhava para cima, eu só via um anjo, as vestes, a luz que envolvia ele. E ele dizia para mim assim, não tenha medo, eu estou aqui. E a gente foi descendo, até que a gente chegou num lugar, e aquele lugar tinha uma fumaça cinza misturada com fumaça vermelha, e naquele lugar tinha uma coluna, como essa daqui, irmãos. E eu fiquei atrás daquela coluna de pedra, e eu olhava com muito medo, e eu olhava para ver se o anjo estava ali comigo, e ele olhava para mim e dizia, não tenha medo, eu estou aqui. Mas não tinha como ter medo no lugar daquele. Foi então que eu olhei em toda aquela volta, e eu falei para o anjo, onde eu estou? E ele falou assim para mim, ó, na sala de reunião do inferno. E hoje você vai prestar bem atenção, porque hoje o Senhor te mostra qual é o êxito de Satanás. E nessa visão, irmãos, eu sentia a opressão do lugar, mesmo sabendo que o anjo, ele era muito grande, ele estava comigo, mas eu sentia a opressão do lugar. E o anjo, toda hora que eu sentia aquele medo, ele dizia para mim assim, ó, não fique com medo, eu estou aqui. E na última vez ele disse para mim assim, ó, não fique com medo, eles não podem te ver. Então eu fiquei atrás da coluna. Ali tinha arquibancada, como se fosse aquelas arquibancadas de futebol, mas eram todas de pedra. Depois, logo embaixo, tinha uma mesa muito grande, com 12 cadeiras, todas de pedra. Tudo ali era de pedra preta. Tudo era de pedra preta. Tudo estava vazio. De repente, tinha um palco, com uma cortina preta fechada, e eu comecei a olhar tudo ali, observar tudo ali. De repente, tocou um sinal e as arquibancadas foram cheias. Foram aquela cavalaria. Quem aqui já viu gárgula? Tem uns desenhinhos na televisão que passa aqueles gárgulas. Quem sabe o que é gárgulas que a pastora está falando? Ah, irmãos, eu não sei explicar o que é gárgula para você, mas vamos dizer, é um pequeno demônio. Né? Ele tem rabo, ele tem chifre, ele parece um morcego. E aquilo entrou, aquele monte, era milhares, entrou e começaram a tomar toda aquela arquibancada. Eles entraram com muita gritaria e eu olhando, e eu fiquei desesperada, e o anjo dizia para mim, eles não podem te ver. Só preste bem atenção. Aí entrou, depois que a arquibancada se encheu, entrou, irmãos, os demônios chefes. E todos tomaram os seus assentos naquela mesa, naquelas cadeiras de pedra, todos. Era tudo, imagina comigo, nada ali era claro, tudo ali era escuro. Mas o Senhor, ele me deixava ver com nitidez. Então sentou ali aqueles demônios, ali estava o tranca-rua, estava o enxucaveira, estava a pombagira, estava um demônio chamado vira-mundo, estava um demônio que era o demônio das drogas, estava tudo ali. E eles estavam todos sentados naquela mesa. Aí a cortina se abriu e um demônio batia na mão assim, esfregava a mão assim e falava assim, chegou o grande dia. Hoje nós vamos ver qual é o êxito de Satanás na terra. Mas eu sabia que o Satanás que ele estava dizendo não estava lá. Eles estavam falando do chefe deles. E ele andava para lá e para cá, batia na mão e dizia, hoje nós vamos ver o êxito de Satanás na terra.
Enquanto ele falava, fez assim com a sua mão, apareceu uma mureta de pedra. E naquela mureta de pedra que estava ali, deixou ali, então veio o primeiro demônio e começou. E ele disse assim: qual é o teu êxito na terra? E ali aquele espírito começou a falar: o meu êxito na terra é a destruição, é os furacões, esse era o viramundo. O meu êxito na terra é a destruição através das catástrofes naturais. Eu toco na natureza e ela desaba, e ela faz. Aí você pode dizer: ah, mas Deus não é todo poderoso. Mas aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, porque eles mexem com a natureza. E aí ele dava ali o êxito dele, e Satanás dizia assim: quanto você já trouxe para o inferno? E aí vinha aquela roleta de números, igual é naquele Criança Esperança. Sabe, irmãos, aquela, quando tem Criança Esperança na televisão, que tem aquela roleta que eles fazem para contabilizar o dinheiro que está entrando? Era tipo aquilo ali. Eu estou falando para você entender como foi o arrebatamento que o Senhor me fez ali, que é onde o Senhor me levou. E aquilo fazia assim, ó, parou. Aí contabilizava lá aqueles milhões de almas. Aí o diabo falava assim: esse daí foi o êxito do viramundo na terra. Aí ele descia, e cada um deles tinha uma torcida lá naquela arquibancada. E assim foram vindos. Aí entrou, foi passando, e depois, vagamente, eu vou me lembrando de todos, mas teve alguns que marcaram, e aí veio a pombagira. A pombagira subiu com um vestido vermelho colado, com as unhas grandes vermelhas, e ela subia toda ali. E aí ela subia dando gargalhada. E quando ela subia dando gargalhada, aquela arquibancada vibrava, irmãos. Era muito grande a torcida dela. E aí o demônio que estava apresentando dizia assim: qual é o seu êxito na terra, pombagira? E ela dava aquelas gargalhadas e falava assim: ah, o meu êxito na terra. O meu êxito na terra é o homossexualismo. Aí aparecendo imagens de pessoas de dentro da igreja. Pessoas de dentro da igreja, não era de fora, irmãos, entenda isso. Não era do mundo, não mostrava os gays do mundo, não. Mostrava de dentro da igreja. Mostrava o desejo que ela colocava de crentes que muitas das vezes diziam assim: eu tenho nojo disso, mas dentro do coração, lá dentro, com a setinha que ela jogava, desejava. Aí ela mostrava o lesbianismo, ali ela mostrava coisas de vaidade também. Teve uma hora que ela mostrou em cima da mesinha ali coisas de vaidade. E ali ela foi mostrando, e ali foi contabilizando, demorou bastante até que parou. E aí veio o Exu Caveira, que era o Exu da morte, e começou a falar sobre o suicídio, começou a falar sobre coisas que ele ia fazer, e assim, mas o tempo todo dava a mostrar que um abrindo a porta para outro. Então um abre a porta para outro. Por exemplo, a pombagira, ela abre a porta para o espírito da morte entrar, porque junto com a prostituição aí entra Zé Pilintra, o vício, e aí vem o espírito da morte. Então começou a contabilizar para eu correr aqui com o horário, até que chegou a vez. Aí foi também o Capa Preta, aí também foi outras entidades ali, e teve um que marcou muito assim a minha, que eu não imaginava. Teve um que eu já vi um adesivo deles num caminhão, em carretas, assim, tem muitos, que é aquele negro com um charuto na boca, com um óculos, só que é um adesivo que é tipo só a sombra dele. E eu olhei e falei: nossa, aquele adesivo. E aí ele foi lá e se apresentou como o demônio, como se fosse o vício, né, as drogas. E não era o Zé Pilintra, não. Então eu acho que era... Mas enfim, até que chegou a hora que todos apresentavam e voltavam. Até que chegou a hora que subiu o espírito chamado Tranca-Rua. Aí o Tranca-Rua subiu, muito soberbo, muito poderoso. A arquibancada começou a gritar, ele mandou a arquibancada calar a boca. E ele subiu. E ele provocava os que estavam na mesa, os outros demônios, e diziam assim: isso aí para vocês, né? Isso aí para vocês
essa numeraçãozinha barata aí para vocês é isso? Eu vou mostrar o meu êxito na terra. E quando eu mostrar o meu êxito na terra, se vocês forem esperar esses números acabarem, vocês vão ficar aqui. E os demônios, sabe, irmãos, como se, enojavam ele, a soberba, o poder dele. Aí ele deu um sinal com as suas mãos assim, limpou aquela mesinha. E ele, muito bravo ali com aquele autoritarismo, ele diz assim, ó, sabe o meu êxito na terra? O meu êxito na terra é a tecnologia. E eu, quando ouvi aquilo, eu pensei comigo, mas tecnologia, tranca-rua, né? Na minha mente pequena. Aí ele disse assim, o meu êxito na terra é a tecnologia. Aí, irmãos, quando ele fez assim com a mão dele, naquela pedra, era uma pedra quadrada, como se fosse uma mesa, apareceu todos os símbolos das redes sociais. Símbolos que na época eu não conhecia, mas que hoje eu conheço. Apareceu o passarinho azul, apareceu o WhatsApp, apareceu o TikTok, apareceu o Instagram, apareceu o Twitter, apareceu o X, apareceu todos eles. E muitos mais que eu ainda não conheço. E eles eram vivos, irmão. Eles tinham bracinhos e perninhas. E eles andavam em volta daquela mesa, em cima daquela pedra, dançando. Eles ficavam pulaninho, os bichinhos eram vivos. E ele dizia aqui, ó, esse é o meu êxito na terra. Aí, abria-se uma tela e ele mostrava dentro da igreja, de novo. Eu nunca me esqueço disso, irmãos. Ele me mostrava não, ali ele mostrava para eles, as pessoas dentro da igreja, com o celular dentro da Bíblia. E o celular dentro da Bíblia mostra assim, a irmã ajoelhada, e a irmã pegando aquele celular ali e olhando o WhatsApp dentro da igreja. E ali ele dava gargalhada. Mas ele dava aquelas gargalhadas muito grandes. Aí ele mostrava jovens no banheiro tirando selfie no espelho. Depois ele foi as partes que eu me lembro, irmãos, que eu estou falando. Pastores no púlpito. Depois ele mostrou irmãos se masturbando com o celular na mão. Mas ele ria, irmãos. E quando ele ria, ele dizia assim, ó. E eles acham que estão salvos. Mas era muito sarcasmo. E ele dizia, esse aqui acha que está salvo. Olha aqui. Aí mostrava o irmão traindo a irmã com adultério pelas redes sociais ali, pelo Facebook. Aí ele começou a mostrar aquelas coisas. E aquele negócio ficou assim, ó. E quando ele deu uma gargalhada muito alta, irmãos, eu despertei com a gargalhada de Satanás. Porque a numeração, ele falou assim, aquela numeração não vai parar. Aquela numeração aí vai ficar, vocês estão esperando, ele falava com sarcasmo, vocês estão esperando acabar? Não vai acabar. A tecnologia é o meu êxito na terra. Você, morte, ele dizia, você arrasta muitos, mas eu vou arrastar os de dentro da casa dele, que era da igreja. Ele falou assim, onde eu mexo é onde dói. Ele dizia, e eu voltei. Quando eu voltei, irmãos, eu acordei o pastor, falei para ele, pega um papel, uma caneta, eu preciso anotar, porque o anjo tinha falado para mim que era para me marcar. Aí o pastor falou bem assim, eu não achei papel e caneta, mas pega o celular e grava áudio. Eu falei, eu vou fazer isso. Aí eu peguei o celular, irmãos, e gravei o áudio. Eu estava ali, meio até grog, com sono, e eu gravei aquele áudio. E eu mandei, compartilhei. Irmãos, foi tão grande o que Deus fez assim por meio desse áudio, que um irmão que tinha uma rádio lá na África entrou em contato comigo e pediu autorização. Pastora, a senhora confere em verdade que é verdade o que a senhora viveu? Eu falei, confirma, irmão, eu confirmo. Foi o que aconteceu comigo, porque irmãos, nós não estamos aqui para inventar história, para contar contos de fada, para poder emocionar os irmãos, de forma alguma. E naquela época não me fez muito sentido, eu confesso para os irmãos, mas hoje eu entendo.
o que é o êxito de Satanás e o porquê que o demônio que tem esse êxito chama tranca-rua. Pega a fita crepe para mim e aquela roupa branca, Betinha, que tá aí. Eu quero pedir aqui, vem para mim aqui o Mateuzinho da Wagner, e vem aqui para mim o Jean, em nome de Jesus. E você veste essa roupa aí, em nome de Jesus, só para você entender, porque eu vi que o horário foi avante. Preste bem atenção. Eu vou fazer algo aqui para que você possa, é como se fosse aqui, eu não digo um teatro, mas eu vou fazer aqui, ó. Fique comigo aqui, presta atenção aqui, tá bom? Vamos dizer que o meu filho Jean, ele é o corpo físico. Diga comigo, corpo natural. E o Mateuzinho, deixa eu entrar aqui, filho. O Mateuzinho, ele é o corpo espiritual, certo? Então o corpo espiritual, o corpo físico e o Espírito Santo. Aqui está o Espírito Santo. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Então o que acontece? Para você, eu estou tentando correr aqui para você entender. 5 sentidos. Diga comigo: visão, audição, tato, olfato, paladar. Aí o que o diabo faz? Tem um celular fácil aí para mim? Tem um celular fácil aí? Pode pegar? Corpo físico. Entra nas redes sociais. Não precisa entrar, Marisa. Vocês entenderam, né, irmãos? Aqui está o corpo físico. Rapaz, você está o dia todo. Fala para ele que está o dia todo, Espírito Santo. Convida ele para orar um pouquinho, Espírito Santo. Olha aqui. Aí ele viu algo que chamou a atenção dele. E aí a gente vê que chamou a atenção pela risadinha. Sabe aquela risadinha? Aí olha só, ele viu. Quando ele vê algo que chama a atenção dele aqui na rede social, ao inimigo, no corpo espiritual. Quem está entendendo? Só que aí ele passou, nossa, já foi aí 3, 4 horas, olhando as coisas, olhando piada, olhando tudo, olhando, e nada de orar e nada de buscar. Olha aqui o corpo espiritual. O corpo espiritual. Aqui eu estou falando de tecnologia, de redes sociais. Mas vamos dizer que o corpo físico sai do celular, de repente ele vai andar na rua e passa uma novinha. Olha a novinha passando. Olha a novinha passando. E aí você faz que nem um irmão da igreja que nós tinha lá, que ele olhou e falou: eita, sangue de Jesus. Ó. O crente repreendendo a carne. Ah, sangue de Jesus. Tá aqui. Aí ele tá enjoado de olhar. O que ele vai fazer? Eu vou ouvir alguma coisa. Eu não sei. Aquela música. Não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver escutar aquela musiquinha. Não, esses reels. Reels do Instagram que passa aquelas musiquinhas. Não tem nada a ver. Passou, mas pegou. Aí quem tem um passado, ok. Aí toca uma modinha sertaneja. Aí toca fala aí as músicas. Fala. Um pagodinho, quem gosta de um pagodinho, assistiu o Reels lá, tocou um pagodinho que chegou até a balançar. Ouviu? Olha aqui, ele ouvindo. Olha aqui, ele ouvindo o que não alimenta o espírito, ele ouvindo o que não vem de Deus, ele ouvindo conversa fiada, ele assistindo aquelas séries que não edificam o espírito, que matam o espírito de fome. Olha aqui como é que já está esse espírito aqui. Sabe isso aqui? Isso aqui é visão. Vem cá, Espírito Santo, falar com o espiritual dele. Vem cá, Espírito Santo. Fala com ele. Fala com ele. Pode gritar. Se o Espírito Santo gritar, ele não vai ouvir.
Aí ele tá assim, assistiu, ouviu coisas, fez coisas que não resolveu, irmãos, o dia inteiro matando tempo. Só que aí chega de noite, o corpo espiritual vai fazer o quê? Diga comigo, chega de noite, ele vem para a igreja. Só que aí o espiritual vai ajoelhar para orar. Ajoelha aí, espiritual, para orar, espírito. Vai, pode orar, pode começar a orar aí, dizendo: Senhor, fala comigo. Pede para o Espírito Santo falar. Pede, grita, pede, fala comigo. Diga: Senhor, eu quero te ver. Entra na frente dele, Espírito Santo. Entra na frente dele, fala para ele: eu tô aqui, filho. Eu tô aqui, você não me vê? Eu tô aqui, meu querido. Aí ele não ouviu nada, ele vai levantar. Ele vai levantar e ele vai dizer assim, ó. Diga comigo assim: eu não vou orar mais. Fala. Eu não vou orar mais. Jesus não fala comigo. Jesus não fala comigo. Eu não ouço nada. Eu não ouço nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Não sinto nada. Não sinto nada. Não vou orar mais. Não vou orar. E olha o inimigo dizendo para ele: tá vendo? Quem falou? Só a pastora que sente, só o pastor. Isso aí não é para você não, corpo espiritual. Pode continuar nas redes sociais, pode continuar vendo, pode continuar assistindo, pode continuar, vai. Só que aí também vem o quê? O paladar. E o paladar, a palavra do Senhor diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é. Provar está falando de comer da palavra. Só que aí eu não quero comer da palavra. O meu corpo físico não quer comer a palavra. Meu Deus do céu. Jean, lê a Bíblia hoje? Fala: não, eu vou ver umas redes sociais. Cadê o celular? Tomaram o celular. Come da palavra, filho. Fala pra mim: não, eu tô olhando aqui, a palavra aqui no celular. Não, tô olhando aqui, rapidinho. Aí chegou a notificação, já era a palavra. Chegou uma notificação, já era a palavra. Aí ele não come da palavra. Aí sabe o que ele vai comer? Fala pra mim assim: eu tô assistindo Reels evangélico. Estou assistindo Reels evangélico. Fala assim. Aí sabe o que se torna esse aqui, irmã Rafa? O Reels evangélico? Diga comigo assim: é o fast food de crente. Diga comigo: sabe o que é fast food? Sabe o que é? Diga comigo: comida rápida. Aí eu não quero jantar, eu vou pedir uma pizza, irmã Adriana. Aí eu não quero fazer janta caprichada, demorada. Hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou pedir um lanche. Hoje eu vou pedir uma pizza. Hoje eu vou pedir uma comida rápida. E quando nós passamos o dia no celular olhando os vidinhos evangélicos, isso significa o quê? Que eu estou comendo comida rápida, comida que não tem efeito, comida que não é sólida, comida que não vai me levantar, não vai me manter. Não vai. Você come um lanche agora, irmão, o lanche te satisfaz na hora e depois. Depois vem o colesterol, depois vem diabetes, pressão alta, vem a obesidade. Por quê? Porque eu estou comendo muita comida rápida. É o fast food de crente. Uma vez eu falei para uma pessoa assim: irmão, vai ler a Bíblia. A Bíblia, não, pastor, eu passo o dia inteiro assistindo coisa da internet. Eu passo o dia inteiro vendo Reels, passo o dia inteiro postando, falando comida rápida. Aí sabe o que acontece? Você não prova de Deus, você não vê Deus, você não ouve Deus. Mas para encerrar, nós não falamos só do paladar, nós também falamos, diga comigo, do olfato. Faz assim, ó: cheira, 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 sente cheiro, sente. Tomara que todo mundo esteja cheirosinho do seu lado, tá bom? Cheira. Sentiu? Aqui é o cheiro, aqui é o olfato. E a pergunta que não quer calar é: qual o cheiro que você tem exalado diante de Deus? Porque quando o inimigo, diaconisa, ele vai agir na nossa vida, sabe o que ele faz? Ele faz a gente perder o cheiro. Aí você não sabe identificar mais o que é pecado. Porque eu não sei, mas tem crente que é assim: Bequinha, sai fora, isso aí é cheiro de pecado. Quando eu vou orar no meu quarto, irmão, se eu paro de orar e fico assim, e eu pego e falo: eu conheço esse cheiro.
Quantas vezes eu dizer, oi cheiroso, pro Espírito Santo, eu conheço esse cheiro, eu conheço essa presença, eu sei que o Senhor está aqui. Só que aí, o que a gente vê hoje de crentes que perderam o olfato, não sabem mais discernir aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Por quê? Diga comigo, tecnologia. Diga comigo, irmão, não tenha medo de dizer, porque nós estamos falando de nós aqui. De nós. Ó. Opa, tampa o nariz aí. Opa, vamos deixar. Isso, deixa assim. Não tem mais. Aí o pecado vem. Aí o pecado vem. Aí vem a novinha. Aí a novinha vem, o Jean fala assim: mãe, eu vou orar porque ela é de Deus. Aí eu falo: meu filho, jogo desigual, não pode, a Bíblia condena. Não, mas fica tranquilo que eu vou orar, ela vai se converter. Quem está entendendo? Não sente mais. Que isso, mãe? Ai, como a senhora é crentona. Como a senhora Hoje falaram para mim assim, ó: você é muito Deus de amor. Eu não sou Deus de amor, eu sou resgatando alma. Eu falei: não, eu sou de Jesus. E Jesus nos ensina como devemos andar. Nós temos que sentir aquilo que é do Senhor para nós e aquilo que não é. Quem está entendendo? Mas não acabou. O Satanás ali, ele já obstruiu meus ouvidos, ele já obstruiu meus olhos, minha boca, meu nariz, meu olfato. O que mais que ele faz? Diga comigo: tato. Diga tato. Diga toque. Aí você pode dizer assim: não, pastora, não existe toque na Bíblia. Tem. A mulher de fluxo de sangue foi curada por quê? Porque ela... Quando foi a última vez que você tocou o Senhor? Não toca. Por quê? Porque a mão está pegando o que não é para pegar. Eu vou falar por cima, porque se a gente se aprofundar, a mão está tocando o que não é para tocar. Fala, Deus. A mão está agindo, não é para agir. A mão está segurando o que não é para segurar. Estou falando por cima, mas eu sei que você está entendendo. E o pé? Fala ou não fala? Está indo onde não é para ir? Está indo onde não é para ir? Está pisando onde não é para pisar? Está pegando o que não é para pegar? Está tocando o que não é para tocar? Está colocando a mão aonde o inimigo está? Olha como que está o homem espiritual. Imóvel. Ali, isso aqui é sensibilidade. Você quer orar, sentir a presença de Deus? Porque quando a presença de Deus vem nas nossas vidas, nós temos que estar com as nossas mãos livres para tocá-lo, abraçá-lo, sentir. Sentir o bom perfume de Cristo. Olhar no espiritual e poder ver quando o Senhor está agindo, fazendo, falando. Dessa forma aqui, o Espírito Santo pode vir, pode falar, pode rodear, pode tentar. Vem mais para cá, filho. Espírito Santo, isso. Fala com ele, Espírito Santo. Fala com ele. Fala para ele: eu estou aqui, eu estou tentando, eu estou falando. Enquanto o Espírito Santo vai tentando falar com o nosso corpo espiritual, porque não se engane, isso aqui é o seu corpo espiritual e o meu corpo espiritual, diante de tudo que temos feito e falado. Agora eu quero falar algo para você encerrar. Esses dias eu orei para deitar e eu senti tanta presença do Senhor, e eu falei: Senhor, se eu achar graça aos seus olhos, fala comigo hoje. Porque quando o Senhor não fala comigo, eu sinto muita falta. E eu choro porque eu sinto falta dele. E eu falei: se o Senhor achar graça aos meus olhos, fala comigo hoje, dá um sonho, dá um sinal, me desperta, me chama, me dá uma visão, me faz alguma coisa. Mas fala comigo. E eu fui deitar. Só que daí o sono não veio. E eu peguei o celular para me olhar a hora. E quando eu peguei o celular para me olhar a hora, eu acabei ficando. Deixa eu ver aqui. E fiquei, o pastor dormiu e eu fiquei. Irmãos, eu estava ali com o celular na mão, bem baixinho, porque o pastor estava dormindo. O Espírito Santo falou comigo: eu ia te mostrar uma coisa tão linda hoje, mas você
perdeu. Eu derrubei o celular no peito, chorei, pedi perdão, guardei o celular. Aí você pergunta para mim, Jesus voltou a falar com você depois disso? O que ele ia mostrar? Não. Eu perdi. Por quê? Porque o que o Senhor queria me falar, o inimigo chegou na frente e tampou. Então todas as vezes que você for olhar no seu celular, que você for ficar muito tempo ali, eu quero que você imagine você desse jeito. Pastora, mas o que eu faço? Tira a rede social. Tira, exclui. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. Porque melhor ir para o céu cego, sem um olho, aliás, do que ir para o inferno com os dois olhos. Não é assim que a palavra de Deus diz? E quando você vai decidindo arrancar isso da sua vida, lá em casa agora, nem jornal nós estamos assistindo mais. Por quê? Porque é tanta desgraça no jornal, tanta morte, tanto assassinato, tanta coisa ruim, que nós olhamos e ficamos, meu Deus, o que é isso? Por causa disso, por causa daquilo, liberando palavras que não é para liberar. A partir de agora, é só louvor na minha televisão. Coloco a pregação lá, deixo tocando, vou fazer as minhas coisas. E aí eu tomei essa decisão. E agora eu volto. Quando Satanás vem, eu falo assim: já te vi, capeta. Sai. E aí vai abrindo. E aqui, ó. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqui o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, mas ele não vai tirar. Porque diga comigo, quem tira sou eu. Quando eu decido os caminhos de Deus. Cuidado com a tecnologia. Ela precisa sim fazer parte da sua vida, mas com sabedoria. Cuidado, irmãos, com aquilo que te distrai. Cuidado com aquilo que tira você da presença de Deus. Quer passar a ver, ouvir, sentir, ter visões? Então, em nome de Jesus, que você possa decidir hoje. E a partir do momento que você decidir, o Espírito Santo vai te dar um abraço e você vai sentir o abraço do Espírito Santo. E você vai ver que você vai ter um corpo espiritual santificado. Porque, irmãos, o corpo espiritual que o Senhor tem para nós é para que nós venhamos ter acesso ao mundo espiritual. Quantos aqui sonham e dizem assim: eu quero isso para mim, eu quero a presença de Deus para mim, eu quero o chamado. Ai, como é lindo como Deus mostra as coisas para a pastora. Ai, como é lindo quando o pastor conta que viu, que ouviu. Então levanta a mão, vem pagar o preço que nós pagamos, porque tem que ter renúncia, tem que ter a renúncia, irmãos. Você precisa, Deus quer te levar para outra dimensão. Há quanto tempo Deus quer te levar para outra dimensão e você só fica aqui na terra? Só fica aqui, irmão, porque não ouve, não escuta, não vê, não sente, tá tapado. Fala para Deus assim a partir de agora: Senhor, limpa, Senhor, purifica meus 5 sentidos. Senhor, eu quero te ver, eu quero te ouvir, eu quero te sentir, eu quero, meu Deus, eu quero estar contigo. Me leva para outras dimensões, fala comigo. Por quê? Porque o Senhor quer que você tenha experiências com Ele. Com Ele, irmãos. Quando o Senhor me deu essa experiência de me levar ao inferno numa sala de reunião, foi porque o Senhor sabia que isso precisava chegar até você para que você seja liberto. Cuidado, quantas horas você passa nas redes sociais. Cuidado, irmãos. E eu não estou falando disso. Tem tantas outras coisas que tampam o espiritual do homem. A maledicência. Sabe o que acontece, Betinha? Quando eu e você se unem para falar mal de alguém, então eu vou falar mal da Kelly com você. Sabe o que acontece? Não, vou te mostrar. Quando eu me uno com você para falar mal de alguém, eu vou usar a Kelly. Olha o que eu estou fazendo com você. Eu estou tampando os seus ouvidos do seu homem espiritual. Tô tampando, eu falando mal da Kelly junto com a Betinha aqui. Só que quem tá falando sou eu, mas eu chamei a Betinha para ouvir. Sabe o que eu estou fazendo com o homem espiritual dela, que o diabo tá me usando? Eu tô tampando os ouvidos espirituais dela. E quando ela fala,
quando ela fala, tipo, é verdade mesmo. Não é falar mal, é falar a verdade. Não, é falar mal porque ela não está na frente, então você está falando mal e sendo desleal. Olha o que eu faço com a palavra de Deus na boca dela. Agora o homem espiritual dela está surdo e está sem palavras. Só que no mesmo tempo que eu falo, eu estou fazendo isso comigo também. Como que eu vou pregar? Não posso pregar hoje, não tenho palavra para pregar hoje. Eita Deus. Como? Senhor, fala comigo. Eu estou orando tanto, Betinha, Deus não fala comigo. Betinha, tu tá orando? Não tá porque tá mentindo que tá orando, porque tá com a boca tampada. Tu ouviu Deus falar contigo? Aí o que eu faço? Pastor, ore por mim, por favor, pastor, eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso que Deus fale comigo. Levanta a mão e se coloca de pé. Deus está dizendo, eu quero falar com você, eu não quero falar com outras pessoas para poder falar com você, eu quero usar a sua vida, eu quero falar contigo no particular entre eu e você. Quantos aqui querem ver? Quantos aqui querem ouvir? Quantos aqui querem sentir? Quantos aqui querem ter o toque do Senhor na sua vida, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus, toma um posicionamento. Toma um posicionamento. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, ora comigo agora dizendo assim, diga comigo, Senhor Jesus, eu entendi pela Tua palavra que os meus 5 sentidos do meu corpo espiritual podem ser bloqueados pelo inimigo. Mas eu te peço agora, purifica os meus olhos. Põe as mãos nos olhos. Diga, purifica os meus olhos, para que eu veja a Tua glória. Purifica os meus ouvidos. Mão no ouvido. Diga, purifica-me, para que eu possa ouvir a Tua voz. Purifica o meu olfato. Diga, Senhor, eu quero sentir, eu quero discernir o santo do profano. Diga, purifica o meu paladar, porque eu quero me alimentar, provar da Tua palavra. Santifica a minha boca, santifica as minhas palavras, para que eu venha declarar vida e não morte. Purifica o meu tato, para eu sentir o Teu toque, para eu também Te tocar. Diga comigo, Senhor, a partir de hoje eu rejeito toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, toda insensibilidade espiritual. E eu declaro que o meu corpo espiritual é Teu, Jesus. E eu declaro que a partir de hoje eu vou me posicionar, porque hoje eu conheci a verdade e ela me liberta, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Amém? Nunca se esqueça. Tem pessoas que vêm para a igreja e não conseguem ouvir a palavra. Ele entra, ele sai do mesmo jeito, porque está surdo. Cuidado. Hoje o Senhor te trouxe para despertar, amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, o teu ministério. Deus abençoe o teu homem espiritual. E que o Senhor tenha falado profundamente com você, em nome de Jesus. Obrigado, Mateus, por você estar aqui. Obrigado, meu filho Jean. Obrigado, Betinha. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, que às vezes... eu não digo desenhando, mas fazendo dessa forma é mais fácil da gente entender como que o inimigo tem nos enganado. Agora responda para mim, quem sabia disso? Quem sabia que o diabo ele usa essas coisas para nos cegar, para nos... Tá vendo? Diga, hoje eu sei. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer
todos vocês que estão comigo aqui, 600 pessoas, irmãos, assistindo aqui, nos acompanhando no YouTube, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Eu declaro que hoje você é liberto pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Feliz você que está aí alimentando o teu homem espiritual através da pregação da pastora e sendo liberta aí por Jesus Cristo, amém? Um beijo no coração de vocês e obrigado por estar conosco aqui. Fiquem com Deus, um abraço da igreja Resgatando Almas para você, amém? Deus abençoe. O pastor vai estar aqui dando a bênção apostólica. Aleluia. Amém? Para você entender. Aleluia. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida.